Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Lúcio. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 3. Sabe, amados, semana passada, se eu não me engano, a mensagem ela foi com base em Esdras, por isso que eu confundi. E Esdras era contemporâneo de Neemias. E eles estavam envolvidos em uma missão, em um propósito de reconstruir aquilo que um dia foi destruído. Eu não sei, mas quando eu olho uma coisa destruída, uma vida destruída, uma pessoa destruída, ou uma casa totalmente destruída, quando eu olho, eu vejo de uma outra maneira. Quando eu olho uma vida financeira destruída, um casamento destruído, os pais destruídos, os filhos destruídos, quando eu olho até mesmo a saúde de uma pessoa destruída, eu preciso olhar, e é por isso que eu olho, com uma perspectiva de que nós servimos a um Deus que restaura. Servimos a um Deus que aquilo que para nós foi destruído pode ser restaurado. Aquilo que foi completamente arruinado tem total capacidade de voltar à sua plenitude. Total condição de voltar à sua plenitude. Às vezes, não do mesmo jeito que era antes. Foi o que aconteceu aqui na restauração dos muros e do templo de Jerusalém. Foram destruídos, acabou. O que era antigo passou, nunca mais seria igual. Mas a essência, ela foi restaurada. Outro muro foi colocado no lugar do antigo. Outro templo foi colocado no lugar do antigo. E a partir dessa perspectiva, algo novo começou na vida do povo de Israel. Então eu quero começar a palavra que você veio ouvir aqui da parte de Deus, dizendo para você, não tem nada que esteja destruído, que Deus não possa restaurar completamente na sua vida, em nome de Jesus. Posso ouvir o teu amém, querido? É verdade. Eu já experimentei destruição na minha vida, e hoje experimento restauração na minha vida. E quando eu chego ali naquela Doc Lobo 274 e vejo aquela casa destruída, eu não vejo nada destruído, eu vejo tudo restaurado pela fé. Isso então me motiva a trazer uma mensagem, uma direção. E aí eu entendo que o Senhor usa essa direção e essa inspiração como algo próprio para a sua vida, de que Deus é capaz de restaurar tudo aquilo que está destruído. Pastor Lúcio, agora há pouco, na hora que ele abriu o culto, ele leu o livro de Provérbios, leu o capítulo 4, e o capítulo 4, versículo 25, fala sobre restauração. Lá para frente a gente vai ler esse versículo no finalzinho, mas o que eu quero dizer para você é que Neemias, contemporâneo de Esdras, percebeu que tinha alguma coisa destruída. Existem dois tipos de pessoa. Uma pessoa que olha para o que está destruído e fala, já era, acabou, não tem jeito. E outro tipo de pessoa que olha para o que está destruído e fala, temos muito trabalho, vamos começar logo. Temos muito o que fazer, vamos consertar logo o que está quebrado. Quando eu chego ali naquela Doc Lobo 274, o meu sobrinho Jefferson, ele mandou uma mensagem para mim que, em tom de ironia, ele fala, pois é, tio, parabéns. Agora que tem a igreja toda pronta, toda bonita, toda estruturada, toda reformada, com tudo no lugar, você achou que já tem como começar tudo de novo. Você é um menino ainda, está bem de saúde, então parabéns. Contando sobre a dificuldade de pegar algo destruído. Mas o Ministério Palavra da Verdade, ele é agente de Deus para a restauração na sua vida, na obra que Deus tem para fazer na sua vida, e isso é revelado de forma física e natural, para que você entenda que o Deus que restaura um tijolo, é o Deus que restaura a tua vida, restaura todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre restauração. Porque quando começa a restaurar, aquele tipo de gente que olha para o que está destruído e fala, não tem jeito, eles são o tipo de gente que desanima, que desmotiva, que dá para trás.
e que tende a desanimar aquilo que está sendo reconstruído. O contexto é este. É algo que já existia, que não existe mais e que vai se recomeçar, reiniciar, começar de novo. E tem gente que olha para o reinício como se fosse algo impossível de acontecer. Eu não vejo dessa maneira, porque Deus não vê dessa maneira. Deus é o Deus dos recomeços, Deus é o Deus dos reinícios. Neemias, então, ele descobre da destruição que está acontecendo em Israel, lá em Jerusalém, e ele se toca que ele precisava fazer alguma coisa. A obra era grande e ele começa a fazer a obra. Esdras trabalha na restauração do templo, Neemias trabalha na restauração dos muros, que era para fortificar a cidade. E aquele tipo de gente que olha para o que está destruído e não quer ou não acredita que tem uma chance de restauração, é o tipo de gente que a primeira coisa que fala é, nem tenta que não vai dar certo. Nem recomeça que você já está fadado ao fracasso. Esse tipo de gente é o tipo de gente que olha para o que está destruído e vê ainda a destruição. Quando alguém diz isso para mim, eu penso o seguinte, a lâmpada dos olhos, a lâmpada do corpo são nossos olhos. A pessoa vê aquilo que está dentro da sua capacidade de visão. Se alguém vê destruição, é porque tem destruição dentro dela. Se a pessoa vê desânimo, é porque tem desânimo dentro dela. A pessoa só consegue ver aquilo que tem dentro dela. Por isso que a Bíblia diz, a lâmpada dos olhos são o corpo. Cuidado, para que a luz que em ti há não sejam trevas, senão, que grandes trevas serão. Então quando se vê algo destruído e vem aquele tipo de gente que fala, não adianta, não vai ter jeito, é impossível, não tem condição, desiste, nem começa, já deu errado, você já tentou uma, duas, não adianta. Esse tipo de gente, eu ouço outra coisa. Eu digo, tudo isso está dentro do coração de quem está falando. Porque o que está dentro do coração do meu Deus é que Ele é um Deus que restaura. É o Deus que levou Jeremias lá na casa do oleiro e falou, Jeremias, está vendo? Do mesmo jeito que o vaso estava errado, eu amassei, eu vou recomeçar a construir de novo, do jeitinho certo. Então quem olha a destruição é porque vive uma vida destruída. Mas quem olha a restauração e a reconstrução é porque agora foi cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque o nosso Deus, Ele é restaurador, Ele é o que reconstrói, aleluia. Cuidado para que você não seja do tipo de gente que olha as coisas destruídas. Neemias, ele olhou as coisas destruídas e falou, precisamos fazer alguma coisa, não era desse jeito, temos que reconstruir, e meteu a mão na obra. E quando ele meteu a mão na obra, imediatamente, aqueles do contra que disseram que não tinha mais jeito, são exatamente aqueles que se tornarão opositores. Entenda, tem um ditado que fala isso, né? Só se taca pedra em árvore frutífera. A geração Y não entende nada desse ditado. Hoje eu estava conversando com a minha mãe no almoço lá, né? E aí minha mãe veio com um ditado de Portugal. Como é que era o ditado? Tinha Mateus, que o cuide dele. Ai, Jesus, tu entende desse ditado? Quem pariu Mateus, que os embale. Aí a gente olha e não entende nada, né? O que significa isso? Porque os ditados têm um contexto. E o ditado de que só se atira pedra em árvore frutífera é porque quando eu era pequenininho, e a Dani também, que já não é mais desse século, né? Antigamente as crianças andavam pela rua e viam lá uma mangueira ou uma árvore frutífera. E para pegar jambo, né? Quem aqui já comeu jambo, pegou a árvore? Então, aí pega uma pedra, aí dava aquela mirada e fazia tchum, tacava na pedra, aí pum, aí caía, ia lá e pegava e comia. Quem já tacou pedra em árvore aqui, levante a mão. Puxa vida. A Tijuca tem bastante gente idosa, né? Serve para você online também. Então entenda, meu amado, minha amada. Se você começa um projeto de restauração, você se torna alguém que dá frutos. Ou alguém que pelo menos está plantando a semente da árvore para depois ela dar frutos. E imediatamente esse processo começa simultâneo, concomitante ao processo de restauração, começa um processo de oposição. Portanto, não tema a oposição se você tem planos e sonhos de reconstrução na sua vida.
Não ache que é estranho, oposição, porque faz parte do processo de restauração. Não acha que você vai restaurar a sua família e não vai ter oposição, ela vai acontecer. Não acha que você vai restaurar a sua vida financeira e não vai ter oposição, ela vai acontecer. Ela pode ser oriunda de você mesmo, ela pode ser oriunda de outros de fora. Uma coisa a gente sabe, a oposição, ela será proporcional ao projeto de reconstrução que você tem na sua vida. E então aqui a gente aprende, com o capítulo 6 de Neemias, a partir do verso 1, as estratégias dos opositores, para que possamos agir segundo as soluções que o nosso Deus, que é restaurador fiel, inclusive tem uma música do grupo Logos, que a Rosane lembra muito bem, cujo título é esse, restaurador fiel. Quando a gente entende que o caráter de Deus é de uma restauração, a gente entende que vai haver oposição, e Deus não vai nos deixar sem saber como agir, ou melhor, como reagir aos opositores. Então eu quero dizer para você, a obra que Deus começou na sua vida, a obra de restauração, de reconstrução, ela sofrerá ataques da oposição. E eu não estou falando de política, eu estou falando do inimigo da sua vida, aqueles que se levantam gerados pelo inimigo para tentar fazer com que a obra que Deus já começou, ela não se complete na sua vida, na sua história. Eles se levantarão e o nosso Deus nos dá estratégias para que nós possamos vencer todos os opositores. Neemias capítulo 6, do verso 1 a 3, fala da estratégia dos opositores. E no verso 4 tem a solução de Deus. Diz assim o texto, verso 1 a 3. Tendo ouvido, eu estou lendo na King James, tá? Uma versão diferente hoje. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos aqui em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Verso 3, por essa razão enviei-lhes um mensageiro com esta explicação: estou executando um grande projeto, eu não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? A primeira estratégia dos opositores está aqui no verso 1, 2 e 3, que é lhe tirar do lugar da restauração. Vem aqui. O lugar da restauração, o lugar físico, o lugar espiritual, o lugar da obra de Deus, o lugar onde Deus age, não é qualquer lugar. E se tem uma estratégia dos opositores, é te tirar do lugar certo. Meu amado, minha amada, aprenda que a obra de restauração implica em você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo e no tempo certo. Estratégia dos opositores: tirar você do lugar da restauração. A segunda estratégia que eu vejo aqui nesses primeiros versículos, eles querem lhe tirar para lhe fazer parar de construir a obra. Vê lá, como disse aqui Neemias, né? Vê lá se eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para estar com você. A ideia da oposição é fazer com que você pare. Pare. Sabe, meus amados, neste sábado levantou-se um inimigo opositor da obra da reconstrução do novo templo desta igreja aqui na minha vida. O inimigo foi este dedo. Porque em determinado momento, este dedo desobediente resolveu ficar entre uma ponteira e a cabeça de um martelo, e ele se colocou ali no lugar indevido. Não o lugar da restauração, foi para o lugar errado. E quando o peso daquele martelo entrou no meio daqueles dois ferros, esse dedo quase esmagado, quase que me faz sair do lugar. Gabriel estava lá, e ele me deu o conselho: vai para a igreja colocar gelo. Mas eu não sairia do lugar da restauração. Vocês estão entendendo?
As oposições acontecem o tempo todo, de repente. Aí eu falei, o dedo está machucado, mas eu não vou deixar que esse dedo me paralise na reconstrução. Eu vou continuar. Tudo bem, depois eu tive que botar gelo, porque o gelo realmente faz parte do processo. Eu estou usando esse exemplo para brincar contigo, mas o que eu estou dizendo é que o inimigo quer que você... Nem Gabriel é meu inimigo, pelo contrário, ele é amigo e estava lá ajudando. O que eu estou querendo dizer é que a obra... Quando a gente começa ela, acontecem opositores, se levantam, acontecem oposições, que vão chamar você para parar. Veja, a gente chama, vamos para a igreja, todo mundo te chama para ir para todo lugar. Olha, vamos orar para que Deus restaure a sua vida. Olha, todo mundo te chama para fazer um monte de coisa. Vamos fazer a obra do Senhor. Aparecem oportunidades incríveis para te tirar do lugar. Para que você pare de fazer aquilo que Deus queria fazer. Portanto, o terceiro ponto desse primeiro momento da estratégia dos opositores, além de tirar você do lugar, de lhe fazer parar, é roubar o seu tempo. Vem! Então aparecem convites. Tirar você do lugar. Fazer com que você pare. Fazer com que você perca ou que você não dedique o tempo necessário. Sábado a gente chegou para fazer a obra ali, que horas? Eram 10 horas da manhã. E de repente, quando a gente viu, estávamos começando 12:30, porque só para preparar a obra, o tempo não para. Ele passa rápido e daqui a pouco, pastor Lúcio tinha que ir lá ver os pais, já era 2 horas da tarde, ele iria de manhã, já deixou para ir de tarde, não podia ir, não podia faltar obra, ele quis ficar. Então, quando a gente viu, já são 2 horas, daqui a pouco ele foi embora, quando a gente viu, são 5 horas, e o que o inimigo quer? Roubar o seu tempo. Para quê? Para que você não se dedique à restauração. Olha, eu estou fazendo aqui uma parábola com a construção física, mas pensa na tua vida, pensa na obra de Deus na sua vida, pensa quais são os convites que o inimigo faz para te tirar do propósito de Deus, pensa quais são os convites que você recebe para lhe fazer parar a obra e vê como o tempo passa, e de repente você olha, você já está aí com 30, 40, 50, e quando você olha, uau, eu não fiz ainda o que eu tinha que ter feito. Olha, pensa como o seu tempo é precioso. Por isso a solução dessa primeira estratégia dos opositores está no versículo 4. Neemias então fala, eles me enviaram esse convite 4 vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. O que está escrito aqui? Mantenha o foco. A oposição ela vai acontecer. Fica ligado, presta atenção. Mantenha o foco. Não perca de vista a importância da obra de Deus na sua vida. Foco não é o marido da foca. Foco é a atenção. Por isso eu falei que ia ler depois o texto de Provérbios, capítulo 4. Então está aqui, 4:25 de Provérbios. Pastor Lúcio leu na abertura do culto, que diz assim: olhe sempre para frente. Mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. O primeiro ponto que Deus te dá como saída para vencer os opositores à reconstrução na tua vida é: presta atenção, cuidado com os convites que lhe fazem parar, para lhe roubar o tempo. E como você vence isso? Mantendo o foco. O que você está fazendo? Não para por nada. A proposta que Deus colocou na tua vida não para por nada. Eu até ensino uma estratégia que é agressiva diante da oposição do inimigo. Como Jesus ensinou, uma proposta agressiva na reação contra o inimigo. Se teu inimigo te bate numa face, tá bom, dá outra. É uma proposta de alguém que tem poder, de alguém que tem autoridade, e alguém que não vai parar só porque apanhou, só porque foi obrigado a andar 1 milha. Vamos 2. O inimigo vai tentar tirar de você o foco. Sabe o que você faz? Você fala: daqui não saio. O meu lugar está no centro da vontade do Senhor. Primeira solução para que você vença a estratégia dos opositores, da restauração da obra de Deus na sua vida. E o Deus que você serve é o Deus que restaura, é o Deus que reconstrói, é o Deus que traz soluções, é o Deus que olha para você, não te vê como ruínas. Talvez os homens te vejam como cacos. Muitos anos atrás a gente teve uma mensagem aqui sobre isso, cacos, né?
Mas Deus te vê como um mosaico, porque Ele pega os teus pedaços, coloca no lugar certo e faz uma obra de arte através dos cacos que você acha que você tem na sua vida. Os teus cacos nas mãos de Deus são obra de arte para que o Senhor faça algo maravilhoso. Então não olhe para você com o seu próprio olhar, porque se você olhar para você mesmo e o seu olhar for o olhar da destruição, da derrota, do fracasso, você talvez não tenha ânimo para recomeçar ou para novamente restaurar aquilo que um dia você já teve, um dia você já foi, um dia Deus já lhe entregou. Olhe com os olhos de Deus, como Deus olharia, e você então vai manter o foco nos seus objetivos. E quando os inimigos vierem, ele vai tentar 1, 2, 3, ele vai insistir. Mantenha o foco, lhe responda todas as vezes da mesma maneira: eu sou de Cristo, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu não vou abrir mão do perdão dos meus pecados, eu não vou abrir mão da comunhão com a igreja, eu não vou abrir mão do plano e da vontade de Deus na minha vida, eu não vou abrir mão, eu vou manter o foco, e o inimigo será destruído para a glória de Deus. Aleluia. Segundo ponto, está aqui em Neemias capítulo 6, do verso 5 ao 7. Quando os camaradas viram que a primeira estratégia dos opositores, quando ela foi invalidada pelo foco, aí o inimigo muda de estratégia. Verso 5 a 7 diz assim: pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança, porque ele tentou 4 vezes e não deu certo, então mudou de estratégia. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Não estava selada, não estava fechada, não estava no envelope, todo mundo podia ler, carta aberta na mão. E nessa missiva, gostei dessa expressão, nessa missiva, ok? Ou naquilo que estava escrito naquela carta, estava escrito: comenta-se entre as nações. Em outras Bíblias, em outras versões fala: dizem por aí, comenta-se entre as nações, e Gesem é testemunha, Gesem diz que é verdade, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que deseja tornar-te o rei deles, e que, portanto, nomeastes profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos esses assuntos. Talvez seja novidade para muitos o termo fake news. Mas para Neemias isso é um troço que já está escrito há bastante tempo na tua Bíblia. Dizem por aí. Está todo mundo falando. Gesem diz que é verdade. Conhece esse tipo de situação? Já ouviu falar esse trem? Está todo mundo dizendo por aí que a Evelyn está grávida. A Evelyn do Wilson. Pastor diz que é verdade. Mas não, tá, gente? É só um exemplo para poder deixar bem claro. Dizem por aí, que Ravel e Nathalie já estão na fila. Estão tentando. Dizem. Marisa diz que é verdade. Né? Também é só assim, para esclarecer melhor a palavra. Amém, queridos? É só suposição. Mas vai que, né? Camarada vira, manda uma carta aberta e fala: dizem por aí. Quem diz o quê? Estratégia da oposição é fofoca. A estratégia da oposição é trabalhar com mentira. A estratégia dos opositores, eu vou usar outra palavra, não oposição, porque parece coisa de política e não tem nada a ver com política. Eu estou falando de vida espiritual, estou falando da obra de Deus na sua vida. A estratégia dos opositores é fazer uma afirmação em cima do que dizem por aí. Segundo ponto, é que a fofoca é uma estratégia daqueles que se opõem à obra de Deus na sua vida. E essa fofoca sempre vai ter alguém que vai validar. Sempre vai ter um infeliz, um incircunciso, um miserável, que vai dizer: é isso mesmo. Você ouviu? Não, mas eu sei. Você viu? Não, mas é isso mesmo, tem que ser. É lógico, todo mundo está dizendo. Cuidado com o que todos dizem por aí. Cuidado com as fofocas. Estratégia do inimigo para parar com a obra de Deus na sua vida. Cuidado quando dizem: está todo mundo dizendo que a igreja faliu.
Está todo mundo dizendo que a igreja acabou. Está todo mundo dizendo que já era. Está todo mundo dizendo que não tem mais solução. Está todo mundo dizendo. E foi o que o inimigo opositor aqui fez. Pegou uma expressão do que todo mundo está dizendo. Sabe-se lá se estava todo mundo dizendo mesmo ou não? E pegou a afirmação de um mentiroso, que é a segunda parte daquilo que é a estratégia da oposição. Primeiro é dizer que está todo mundo dizendo. Primeiro é falar que é o senso comum. Primeiro é dizer que essa é a verdade. Você tem que acordar para isso. Que você tem que entender que essa é a verdade. E segundo, vai mentir o tempo todo. Os opositores para a obra de Deus vão firmar os seus argumentos em pessoas mentirosas contra a obra de Deus na sua vida. E qual era a obra de Deus? Estava dizendo que eles eram revoltosos. Qual era a oposição? A mentira? Dizendo que eles eram revoltosos. Vocês não estão se submetendo ao rei. Vocês não estão obedecendo ao rei. Vocês estão fazendo coisas ilícitas. Todo mundo está dizendo por aí. Todo mundo está dizendo. É fofoca. Mas Gesem afirma, é mentira, que você é desonesto, que você fez coisa errada, que você está se aproveitando da situação, que você é um revoltoso, que tem revolta no teu coração, tem malandragem, tem maldade no teu coração. Dizem por aí isso, que vocês querem o poder, vocês estão se organizando. Você já está se organizando, articulando com pessoas para tomar o poder. O que dizem por aí? Que vocês são ambiciosos pelo poder. O que dizem por aí? Que vocês são revoltosos contra a autoridade, ou seja, que vocês são desonestos. O que dizem por aí? Essas fofocas, tem gente que está dizendo que é verdade. Já chegou no ouvido do rei. Vai acontecer uma desgraça. Então conversa comigo, vamos conversar. A solução? Sou eu. Os opositores vão criar um problema, que é uma estratégia de marketing, para lhe vender uma solução. Eles vão criar um quadro impossível de você sair, para que você fique canalizado, centralizado, de que a única solução que você tem é ir naquilo que ele te orienta, naquilo que ela te orienta, naquilo que a saída que te apresentam. Estratégias dos opositores para parar a obra de Deus na sua vida. Solução? Versículo 8 e 9. Neemias recebeu essa carta com todo esse projeto de tentar paralisar a obra, e Neemias falou: então mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é o que inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando-nos. 2 pontos. As suas mãos largarão a obra e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Solução para vencer a fofoca, a mentira, aqueles que dizem que você está sendo desonesto, aqueles que dizem que você quer o poder, aqueles que dizem que você está manipulando pessoas para você construir nas costas dos outros. Você vai precisar ser alguém que fica do lado da verdade. Vença a oposição da mentira com a verdade. A verdade é uma aliada poderosa na tua vida. A verdade não muda, a verdade não varia, a verdade é uma só. A verdade prevalece sobre toda mentira. Pode ser que em algum momento, durante algum tempo, a mentira possa parecer que sobrepujou a verdade, mas isso logo muda. A verdade, ela é poderosa, ela é violenta, ela é dominadora. A verdade prevalece sobre todas as coisas. Como você vai vencer a oposição do inimigo? Ficando do lado da verdade e fazendo o que Neemias fez aqui no final do versículo 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos com oração diante de Deus. Amém, queridos? A oração pode muito em seus efeitos. Há uma obra de Deus na sua vida, você crê nisso? Entenda, quando você nasceu, quando Esther nasceu, Deus
pegou Esther, produziu esse neném, permitiu que Aline e Ricardo se encontrassem, gerou essa família, começou uma oposição. Quem são os opositores? É o que menos importa, porque o real opositor é o inimigo da família, é o inimigo das nossas vidas, é o inimigo do projeto de Deus na vida da Esther, é o inimigo do projeto de Deus na minha vida. Esse inimigo, ele vai pegar o que ele pode. No caso aqui de Neemias, pegou Sambalate, Tobias, Gesem e outras pessoas ali. No teu caso, eu não sei quais foram os opositores, eu nem sei, talvez sejam ainda, esteja acontecendo agora. Não importa o nome ou quem seja a pessoa, os opositores são opositores a Deus e ao projeto que Deus tem na sua vida, porque sim, há um projeto de Deus na sua vida. Aprenda isso. Não minimize o tamanho da sua existência ao tamanho da sua visão. Lembra? Se os teus olhos estiverem em trevas, que grandes trevas serão? Olhe para você mesmo com o olhar de Deus. Deus permitiu você nascer. Deus permitiu que você fosse cuidado. Deus te deu um pai. Feliz Dia dos Pais. Deus te deu uma história. Deus te deu uma família. Mas a minha história foi toda ao contrário, toda errada. Deus não quer nem saber. Deus transforma a maldição em bênção. Deus restaura as nossas histórias para que o plano e propósito dele se cumpram nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus, o restaurador fiel. Aprenda, os opositores vão se levantar e você vai vencê-lo com a verdade e com a oração. A verdade e a oração. Você não precisa de mentira para vencer a mentira. Você não precisa de mentira para vencer a oposição. Tudo o que você precisa é pagar o preço da verdade. Ela te honrará. Pagar o preço da verdade, ela te honrará. Guarde isso no seu coração. A verdade te honrará. Creia nisso, porque é fato, a verdade te honrará. Não lute com a arma do inimigo. Me bateu, eu não vou bater igual ele me bateu. Eu vou virar a face. Eu sou da verdade. O meu Deus, em quem eu continuamente creio e a quem eu continuamente sirvo, Ele me livrará da cova dos leões. É Deus quem traz livramento para as nossas vidas, contra a fofoca, contra a mentira, contra aquilo que se levantam de dizer contra as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos projeto de Deus. Deus tem planos para cada um de nós. Os opositores vêm tentar destruir, mas eles se levantam para cair. E você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Continuando. Terceiro ponto, que mostra a oposição para a obra de Deus na sua vida, ou o projeto de Deus na sua história, ou o plano que Deus tem para você. Versículo 10, diz assim: um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel. Aí, Ricardo, bom nome para você colocar no seu filho homem, Meetabel. Neemias um dia foi lá, que havia decidido, eu gostei tanto desse texto, eu escolhi essa versão por causa dessa expressão. Semaías, aí fala aqui do pai, do avô dele, ele havia decidido ficar dentro da sua casa, trancado. Você conhece alguém que decidiu ficar trancado dentro de casa com medo do Covid? Um dia Neemias foi na propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro da sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: olha, vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas, vamos fechar a porta. Porque eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te essa noite. Eu achei tão atual esse texto. Eu achei tão impressionante esse texto. Eu achei assim, tão de hoje esse texto. Porque tem gente que tem medo, que resolve se trancar dentro de casa. Sabe qual a oposição que o inimigo quer fazer na tua vida, na tua história? Ele quer te trancar no lugar onde você não tem que ficar. E ainda vai dizer, é a casa de Deus. Mas a casa de Deus não é lugar para você se trancar. A casa de Deus é para você se libertar. Esse camarada, parceiro, amigo, ele havia decidido ficar trancado. Neemias tinha amizade com ele. Foi lá bater um papo. Parceiro, amigo, tamo junto. E agora veio a influência de um amigo. Cuidado, queridos, porque os inimigos podem ser seus amigos. Pessoas que tomam decisões erradas podem querer que você tome as mesmas decisões erradas que elas tomaram. Então se liga, fique esperto,
Porque as decisões que você toma não podem ser decisões fundamentadas nas escolhas dos outros. Você será responsável por suas decisões. Quando Semaías deu esse conselho, deu essa palavra, encheu Neemias de terror. Estão vindo te matar, vão chegar hoje à noite, está chegando, vão vir assassinar-te, você vai morrer. Essa cultura do terrorismo, essa cultura do medo, essa cultura do pavor, essa cultura da destruição iminente, essa cultura de que o inimigo está à porta, vai acabar, não tem jeito. Serve para tantas coisas na nossa vida, né? Eu quero que você então pegue isso e tenha cuidado com os amigos que te dão conselhos que te deixam apavorados. Eles podem estar sendo opositores à obra de Deus na sua vida. Solução? Versículo 11, Neemias respondeu: eu todavia lhe afirmei, se posicionou, soube se posicionar. Eu lhe afirmei, eu deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Estratégia do inimigo: fazer com que você não enfrente o problema. Estratégia do inimigo: dizer para você, você não consegue vencer Golias. Você é pequeno, você nem devia estar aqui. Foi o que disseram os irmãos de Davi para ele. Você está no lugar errado. Você não tem lugar aqui. Você é fofoqueiro. Você fica levando e trazendo as coisas do nosso pai. Fica fazendo fofoquinha da gente. Sai daqui. O Saul falou: usa a minha armadura então, já que você quer ir. Eu te dou um conselho: coloca o que eu tenho de melhor. Mas o que um homem tem de melhor não é o que é de melhor para a sua vida, porque a obra de Deus ela é pessoal, ela é única, ela acontece contigo. Então cuidado quando alguém quer te dar a solução que serve para ela, ou a escolha que ela teve, porque de repente isso não é para a tua vida. Neemias soube se posicionar e disse assim: eu não terei medo de enfrentar o problema. Queridos, a primeira solução para anular os opositores da obra de Deus na sua vida é não ter medo dos opositores. Mas são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Se o inimigo vem para tentar por um caminho, por 7 caminhos fugirão de nós. Enfrente o inimigo, não tenha medo, não recue. Você não precisa ter medo do inimigo, você não precisa fugir de Golias. O teu Deus te garante a vitória. Enfrente o seu inimigo, enfrente o problema. Segunda solução, versículo 12. E assim percebi que não era de Deus, que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia, para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Eu fico impressionado com esse texto, porque primeiro fala de uma amizade, e depois fala de um grau de autoridade espiritual. Cuidado com o que você ouve por aí. Tem muito pastor e muito profeta falando coisas que não são da parte de Deus para a sua vida. Por isso que nós temos uma igreja, temos um pastor, temos um aprisco, temos um alimento e temos uma direção. É muito perigoso quando você começa a ouvir a todo tipo de profecia de gente que talvez tenha malícia, que tenha outras intenções, que talvez não esteja debaixo da direção de Deus e que está liberando palavra para a tua vida. Fica muito atento com a palavra que você recebe. Amém, querido? Palavra de vigilância, palavra de atenção, palavra que te dá o entendimento de que o inimigo pode vir por pessoas que deveriam ser pessoas escolhidas por Deus para te ajudar. Semaías era profeta, era respeitado e era amigo de Neemias. Mas o Neemias percebeu. Segunda solução para você enfrentar a oposição do inimigo é ter discernimento espiritual. Perceba o que é de Deus e perceba o que não é de Deus. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você não vai ter tudo pronto. Para com essa ideia de que as coisas de Deus vão ser entregues para você por alguém, você pega enlatado e come. Não!
O Deus que fala comigo é o Deus que fala contigo. E se Deus falou comigo para te dar uma palavra, Ele vai falar contigo e vai testificar no teu espírito que a palavra que foi gerada no meu coração para liberar sobre a tua vida veio de Deus. E aí o teu espírito vai testificar com o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. É a coerência do texto, é a coerência da liberdade, é a coerência da escolha. Você não precisa ser oprimido por liderança nenhuma. Deus te deu uma cabeça para pensar, um direito de escolha, e Deus te deu o direito de submeter-se ou não. Perceba o que é de Deus e o que não é de Deus. Perceba. Solução para enfrentar os opositores de Deus na sua vida: primeiro, enfrente o problema, não fuja dele. Segundo, perceba o que é de Deus e o que não é de Deus. Versículo 13, a terceira solução: eles seduziram a Semaías e o subornaram, a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram, e então caísse em pecado, e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Olha quanta maldade. Cuidado, para que você não caia em pecado. Cuidado, para que você não faça o que desagrada a Deus, não percebendo se é de Deus ou não. E aí você vai tomar decisões que vão, no final das contas, trazer o ridículo para a sua vida. Deus nunca te chamou para que você fosse ridicularizado, nunca. Deus nunca quis te humilhar. O que Deus faz é provar o teu coração. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar como o ridículo. E se algum dia você imaginar que Deus está te humilhando, é para te exaltar que Ele te humilha, como humilhou Jesus na cruz, para exaltá-lo. E hoje é o nome que está acima de todo nome. Presta atenção, para que você não caia em pecado e depois você seja ridicularizado. Deus não quer que você passe pelo ridículo diante de ninguém. A obra de restauração na sua vida, Deus não vai te dar conselhos que depois você vai passar pelo ridículo. Então é preciso, é urgente que você vigie para não cometer o pecado, agindo de uma forma diferente como aquela que Deus espera que você haja. Porque se você agir da forma correta, você não cairá no ridículo. E por fim eu encerro essa palavra lendo com você o verso 17 e 19. E a solução está no 14. Inverteu aqui a ordem do texto. Verso 17 a 19 diz assim, Neemias capítulo 6, 17. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia, porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia esposado a filha de Mesulão, neto de Erequias. Ou seja, gente que se conectou com pessoas importantes, pessoas de destaque, e que por causa desse relacionamento com pessoas importantes, pessoas de destaque, né? Verso 19, até se atreviam a tecer elogios a Tobias, a ele, na minha presença. E aí falavam de Tobias e depois informavam a Tobias tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu escrevendo as suas mensagens com o propósito de me assustar e me fazer fraquejar. Entendeu, querido? Gente que se fingia de amigo e que dava uma ideia e elogiava o inimigo e depois ficava observando para ver como Neemias ia reagir. E diante da reação de Neemias, iam fazer fofoquinha, iam contar para dar munição ao inimigo para destruir a vida de Neemias e assim paralisar a obra que Deus tinha para realizar através da vida dele. Eu sou pastor há 20 anos, 21. Marcelo é pastor mais recente, pastor Lúcio é pastor mais antigo, Marisa também é pastora mais antiga. O tempo todo a gente tem que estar atento, porque se somos pastores de Deus e fazendo a obra de Deus é maior do que as nossas vidas.
Se você tem uma família, cuidado com as pessoas que chegam perto de você para elogiar inimigo. Cuidado, homem, com aquele teu amigo que chega e fala: olha que mulherão aquela mulher do outro. E fica observando qual é o teu posicionamento, para depois falar: ih, ela disse isso de você, ih, ele disse isso dela. E cria uma situação satânica de adultério na tua vida. Cuidado! Quando te sugerem situações, porque a sua família é maior do que você. O seu ministério é maior do que você. A sua vida é maior do que aquilo que o mundo diz que é. Fique atento, porque a obra que Deus começou, Ele vai concluir. Mas você não pode ser inocente. Você não pode achar que vai ser tudo automático. Não, agora eu estou na igreja. Não, agora eu sou de Deus. Não, agora eu dei o dízimo, está tudo sob controle. Não, agora eu sou diaconisa. Agora eu sou obreiro. Agora eu sou pastor. Não, agora eu estou indo no culto. Agora eu estou lendo números. Cuidado, para que você não ache que a obra de Deus é automática na sua vida. Deus te chamou para uma aliança, amém? A aliança de Deus. Deus fez a parte dele. Fica firme na sua parte. Gênesis capítulo 17. Fica firme na parte que te cabe na aliança. Chama os irmãos do louvor aqui. E nós vamos orar para que a obra da restauração de Deus na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, no seu ministério, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a igreja, tudo aquilo que foi destruído pelo inimigo, que tudo aquilo que um dia foi perdido, o contexto é exatamente esse, queridos, é o nosso contexto da nossa igreja. Então veja, as coisas naturais apontam para coisas espirituais. Nós estamos saindo de algo pronto e estamos indo para algo destruído. Precisamos de dinheiro, precisamos de atenção, precisamos de tempo, precisamos de amor, mas mais do que tudo isso, o que nós precisamos é ter visão de que Deus está fazendo a obra, e aquele que começou a obra não vai abandonar no meio do caminho. Ele é fiel. Acredite nisso. Então, se Deus te deu um passo para você entregar a sua vida a Jesus Cristo, se Deus te deu um passo para você abandonar o teu passado, se Deus te deu um passo para restaurar a tua vida sentimental, a tua vida financeira, se Deus te falou para você dar um passo, para você começar um projeto na sua vida, o inimigo vai começar a trabalhar concomitantemente para te paralisar. Mas existe um Deus que é o Todo-Poderoso, existe um Deus que é o grande El Shaddai, Ele é o Senhor das vitórias, e Ele não vai permitir que você seja destruído. Pode até ser que por um breve momento você ache que Ele te abandonou, mas logo Ele vai te atrair com amor e com laços de misericórdia. Ele vai fazer com que você se aproxime dEle. Tudo que Deus pede a você é que você creia que Ele tem um projeto na sua vida, e que Ele tem um plano na sua vida, e de que Ele tem uma obra na sua vida. Então não é para você ficar destruído. Deus não te chamou para ficar arruinado, destruído, largado. O que Deus faz? Talvez você seja como aquela casa ali, a Doc Lobo 274, destruída, banheiros destruídos, telhado destruído, paredes destruídas, aparência destruída. Mas do mesmo jeito que Deus está levantando essa igreja, homens, para começar um projeto de restauração, eu creio que Deus pode levantar homens e mulheres para te ajudarem na obra de restauração que Deus tem na sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Emanuel, é Deus presente, é Deus conosco. Do mesmo jeito que tinha Sambalate, Tobias, Gesem, os opositores da obra, tinha o profeta Zacarias, tinha o profeta Ageu, tinha Esdras, tinha Neemias e tantos outros, Jeconias, Selaías e tantos outros homens e mulheres que foram agrupados, organizados para que a obra da restauração acontecesse. Se o inimigo se levanta e monta um grupinho para te destruir, Deus levanta um exército numeroso para te ajudar na restauração. Não tem ninguém. Por isso que Ezequiel foi levado para um vale de ossos secos. Tem ninguém, Senhor, para me ajudar. Tem ninguém. Está tudo destruído. Aí Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos e começa a fazer restauração. E daqueles ossos secos, destruídos, Deus levanta um exército que seria o defensor da nação de Israel. Deus levantará um exército para te ajudar na restauração que Ele tem na sua vida. Fez comigo.
Tem um exército aqui nessa igreja. Um exército de diáconos, de obreiros. Um exército. Deus levanta homens e mulheres. Deus pode estar te levantando como um obreiro, como uma obreira, como um ajudador, como alguém que está... Por quê? Porque quando é obra de Deus, você nunca vai ficar sozinho. O que eu quero te dizer é que a tua vida é um projeto de Deus. E se você entender isso, você nunca estará sozinho nessa terra. Vamos nos colocar de pé, queridos. Os irmãos do louvor podem ministrar. E eu quero que a gente ore por restauração. E ore para que Deus te livre de toda a oposição do inimigo. O valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura e a recompensa vem. Preste atenção. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diz o Senhor: também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas. Deus não vai impedir você de passar pelas pragas, mas Ele vai anular o poder da praga na tua vida. Assim diz o Senhor. Você vai viver tempos de praga, mas Ele impedirá que as pragas destruam os propósitos que Deus tem na sua vida. Fique firme, não abandone a sua fé, não abra mão daquilo que Deus te chamou para ser. Não abra mão daquilo que Deus disse que faria. Mantenha-se firme, as pragas virão, mas elas não terão poder destrutivo na sua vida, porque o teu Deus, Ele te ajudará. O teu Deus, Ele se levantará. O teu Deus declara que nessa peleja você não tem que lutar, apenas crê, porque a vitória vem do Senhor sobre a tua vida. Recebe essa palavra de Deus sobre o teu coração e não pare de lutar, não pare de adorar, não pare de crer, não abra mão da sua história, da história que Deus tem na sua vida. Não acredite no que o inimigo diz, não acredite no que o mundo diz, acredite naquilo que Deus diz a seu respeito. E o que Deus diz a seu respeito? Que você é filho amado, que você é a obra-prima da criação, que em lugar da desonra e da afronta, o Senhor te dará dupla honra.
E em lugar daquilo que foi destruído, o Senhor restituirá. Em lugar da destruição do inimigo, o teu Deus renovará as tuas forças, a tua alegria, a tua família, os teus negócios. Por quê? Porque Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o teu Deus impedirá que o inimigo impeça você de ter a obra de Deus completa na sua vida. Sai da inércia, meu amado. Sai da inércia. Diante dessa palavra, eu quero convidar você a tornar o inimigo ridículo e a tornar a palavra de Deus viva no teu coração. Porque o teu Deus é quem fala a verdade. E a verdade destrona a ação do destruidor na tua vida, em nome de Jesus. Pai querido e Deus de amor, bendito é o nome da tua glória que ultrapassa todo o nosso bem dizer. O Senhor tem plano, o Senhor tem obra, o Senhor tem propósito. E ó Deus, eu te peço que em primeiro lugar o Senhor possa restaurar a visão do teu filho e da tua filha, que já não acreditam mais em si mesmos. Porque se tem uma obra do inimigo, é fazer com que nós não acreditemos naquilo que somos capazes. Portanto, nessa noite, todo irmão, toda irmã, todo filho, toda filha, todo visitante, todo aquele que está conosco, todo aquele que assistir esse vídeo depois e que não acredita mais em si mesmo, Pai, que em lugar desta incredulidade se levantem guerreiros e guerreiras que acreditam sim que suas vidas são o projeto de Deus, aleluia! Ah, Deus, restaura a credibilidade pessoal do teu filho e da tua filha. E eu continuo essa oração e te peço, Deus, desmascara os opositores. Pai, às vezes os opositores, eles vêm, como diz aqui o texto, na forma de profetas. Desmascara. Às vezes os opositores vêm, ó Deus, em forma de amigos. Senhor, desmascara. Às vezes os opositores vêm em forma de oportunidades. Senhor, desmascara os opositores, para que o teu filho veja os que são a favor e os que são do contra, para que os teus filhos vejam aqueles que querem unir, juntar, daqueles que querem destruir e arruinar. Deus, desmascara os opositores, não deixa que eles continuem escondidos. Ah, Deus, eu tenho orado sobre esta igreja há tantos anos, e há tantos anos tem sido assim, e com a autoridade de alguém que já experimentou o poder de um Deus que desmascara, eu te peço, desmascara os opositores na vida de cada filho e cada filha nessa hora. E a minha terceira oração, Deus, é que ao invés de acreditarem na oposição dos opositores, ao invés de acreditarem nas cartas, nas intimidações, no terror, nas mentiras, nas fofocas, que, ó Deus, cada um dos teus filhos e filhas escolham acreditar no Senhor e nos planos que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Ó Deus, essa tem sido a minha luta, esse tem sido o chamado dessa igreja, esse tem sido este ministério, o ministério de restaurar vidas destruídas. Portanto, eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus o cuidado do Senhor seja liberado agora e que haja sim uma restauração da história de cada um dos teus filhos e filhas. E eu oro os abençoando em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Aleluia. Receba a restauração de Deus na sua vida em nome de Jesus. Receba a restauração de Deus na sua vida em nome de Jesus.